É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez para falar de gestão, para falar de negócios, para falar de evolução, para falar de desenvolvimento. Hoje, com a presença do meu grande parceiro de longa data, meu grande irmão Romário. Vou aproveitar aqui para convidar o Romário para participar conosco desse momento especial. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da RPM Experience, a nossa empresa de educação corporativa. Bom dia, Romário. Opa, bom dia. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer a gente poder levar o que a gente vive para mais pessoas. Obrigado por ter aceitado esse convite e por poder separar esse tempo aí, se preparar para levar uma mensagem para as pessoas que nos acompanham. É um prazer estar falando de gestão aqui para o pessoal, porque a gente vive isso, a gente fica imerso nesse assunto e é sempre bom comentar, até quando a gente está em casa, a gente está nas festas, a gente quer conversar sobre isso, tanto que a gente gosta, né? A gente tem que até segurar um pouco esse amor que a gente tem pela gestão, pelo aprimoramento, pelo desenvolvimento das empresas, das pessoas. Então, é sempre positivo falar desse assunto. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo aí, o Ney, nosso grande amigo de São Sebastião do Paraíso. Nós vamos falar de gestão aqui, Ney. Se você puder nos acompanhar aí, será um privilégio. Caso tenha alguma dúvida, pode trazer. Caso tenha alguma experiência, pode compartilhar com a gente. Nós estamos abertos. O momento está apenas iniciando. A gente tem uma movimentação agora com lives acontecendo aqui no nosso perfil, às 7 horas da manhã, de 1 a 2 vezes por mês. E é um privilégio poder receber vocês aqui conosco. Romário, como o pessoal vai entrando aos poucos, a gente costuma aqui no início do nosso bate-papo falar sobre alguns assuntos de aquecimento. Então, o primeiro tópico que eu queria trazer para você, o tema do nosso encontro de hoje é como fazer gestão nesse mundo novo. E esse mundo novo, ele não é um mundo que vem após a pandemia. Não, é a nova forma de liderar, a nova forma de fazer acontecer desse novo cenário que a gente tem vivido. Seja bem-vindo, Darlene. Ou seja, como fazer gestão? Romário, para a gente começar a aquecer, assim, como levar a gestão para dentro das empresas que estão passando por muita mudança, por muita instabilidade, por muita concorrência, por muitos desafios. Como fazer gestão, meu amigo? Para a gente fazer um aquecimento, esperar o pessoal chegar aí, eu vou trazer aqui algumas dicas de livros para a gente aquecer enquanto o pessoal está chegando, porque, assim, por mais que a gente está nesse mundo novo, os livros, né, os livros mais antigos, existem livros aí que atemporais, vamos dizer assim, são atemporais. Atemporais, sem dúvida. Então, os princípios da administração, eles não mudaram tanto. O mundo está mudando, as pessoas estão mudando, mas existem alguns princípios que eu acredito que estão em alguns livros e que a gente pode viver eles ainda hoje. Tem livros mais recentes, tem livros mais antigos, mas eu gostaria de indicar aí pelo menos uns 4 livros para o pessoal já estar buscando um conhecimento mais profundo. Que às vezes numa live a gente fala aqui 1 hora e talvez a gente não vai aprofundar tanto como a gente gostaria. Essa é uma então, o primeiro livro que eu gostaria de indicar para o pessoal é chamado Paixão por Vencer, do Jack Welch. Jack Welch, ele foi um cara assim, sensacional no mundo da gestão, um cara respeitado no mundo da gestão. E nesse livro, Paixão por Vencer, ele traz alguns assuntos ali como missão, valores da empresa. Ele traz sobre equilíbrio de trabalho e vida, um assunto tão recente que lá na época dele já começou a ser conversado. Fala também. E com grande dor e com grande dificuldade de ser equilibrado nesse momento, né, Romário? Hoje é mais falado. Naquele momento, ele mesmo diz que não era tão equilibrado assim, na época dele. Hoje a gente já percebe uma busca
maior para esse equilíbrio, né? E Mas também é talvez coisa... não a vivência disso, né? Desculpa te cortar aí, só complementando. A gente percebe uma consciência maior em relação a entender que nós somos um só, mas nós temos necessidade de nos cuidarmos para poder fazer um trabalho de excelência. Mas a gente ainda não tem visto tanta evolução prática nessa divisão entre mundo profissional e vida pessoal. realmente é um desafio, né? E o assunto principal que ele fala nesse livro é sobre transparência, né? Não que é o principal, mas é o que eu mais pego para mim, né? Ele fala muito sobre a gente realmente falar a verdade para o outro, a gente ser transparente, ser sincero, falar a verdade, não ficar escondendo, porque senão a gente cria ali uma harmonia artificial nas empresas. Então eu quero te falar alguma coisa, mas eu não falo. Você quer me falar uma coisa, você não me fala. E aí parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. E aí fica aquele negócio ali, eu fico mal com você, você fica mal comigo, mas a gente está sorrindo um pro outro aqui e a gente esconde. E E quando eu não ele como um gestor, falo, um líder, e quando eu não falo o que eu sinto, o que eu penso, o que eu faço? Quando eu só concordo, mesmo discordando, qual é a minha conduta, a minha atitude? você não está tão comprometido com os resultados da empresa. Basicamente é isso, né? Se você tivesse realmente comprometido com aquilo, se você realmente quisesse que as coisas melhorassem, você falaria, mas você não fala às vezes por medo de conflitar, porque você não gosta de atrito, porque você não gosta de incomodar o outro, às vezes tem esse medo de perder a aprovação do outro. Então, às vezes a gente não fala. Então, quando eu não me expresso, quando não existe transparência, existe desistência. Eu abro mão, eu desisto. É mais fácil desistir do que, às vezes, passar por uma situação desconfortável. É mais fácil. E é falta de Então, maturidade também, e tem a ver com o cenário das empresas que a gente vai falar. Muito boa a sua indicação. Então, para a gente iniciar esse pré-aquecimento dessa live, você traz para a gente algumas indicações de livros, e a primeira indicação é Paixão por Vencer, do renomado, né, do grande empresário, né, Jack Welch, do grande presidente. Ele foi considerado o maior administrador do século XX. É só essa a colocação para esse monstro aí do mundo corporativo. o Bacana. feito dele aí, o feito dele foi ter pegado ali a GE, né, a General Electric, e num valor de mercado de 20 bilhões, e quando ele saiu da gestão, a empresa valia 500 bilhões. Então, a gente não tem nem a noção desse número, né? A gente está falando de bilhões, e olha os múltiplos disso, né? Então, a Leio primeira tudo. indicação, Paixão por Vencer, Jack Welch. Segunda indicação, não tenha medo de ser chefe, né? Bruce Tugan. Bruce Tugan. O Bruce, ele traz ali a vivência prática dele na gestão. E ele traz assuntos, assim, do nosso dia a dia. Ele fala sobre feedbacks, a gente lá tem que falar falar coisas que às vezes a gente não gostaria para o colaborador, fala sobre a gente acompanhar, sobre como deveria ser feita uma reunião, fala sobre microgerenciamento, subgerenciamento, o que são essas palavras, né? O microgerenciamento, ele diz que é a gente ficar muito em cima do colaborador, ficar em cima do detalhe, do detalhe, do detalhe, fica gerenciando aquilo, e a gente perde muito tempo, a gente incomoda o colaborador. Agora, o subgerenciamento já é o contrário, né? Eu vou delargar, vou deixar para lá, não vou olhar, vou falar para fazer e não vou olhar nunca mais, não vou conferir. E acaba que isso aí também é muito perigoso, porque às vezes o cara está fazendo alguma coisa errada e a gente não está vendo. E aí os resultados não vão chegar. Mas a gente não sabe nem de onde está vindo esse resultado negativo, porque a gente não está acompanhando. Sem dúvida. Então, ele traz essas questões mais práticas. Os quatro. Eu lembro de um cliente. Eu lembro de um cliente que ele trabalhava ali com a parte de vender informática, essas questões de informática. Seja bem-vinda, Rodrigo, e a todos que nos acompanham. Bianca. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Bianca. Eu lembro de um cliente que ele não gostava que os funcionários usassem o mouse do computador. Você só poderia usar o teclado. Ele acredita que se você consegue mexer em todas as janelas do computador, você realmente consegue mexer no computador só pelo teclado, você não precisa do mouse. E ele incomodava
quando um funcionário colocava a mão no mouse. Isso, para mim, é microgerenciamento. Você gerenciar uma coisa tão pequena que não faz tanta diferença na empresa. Por que você está ficando... Por que a pessoa não pode usar um mouse? Então, para mim, isso é microgerenciamento, e isso é perda de tempo, né? Na visão do Bruce Tugan também, ficar gerenciando coisas muito pequenas. A grande entrega desse livro é fazer essa divisão entre o que é subgerenciamento, microgerenciamento, que é o oposto, e gerenciamento. E ele dá dicas práticas de como nos tornarmos grandes gestores. E a gente acredita, Romário, a gente transmite que o maior inimigo de um gestor melhor é a vaidade de quem já acredita ser um grande gestor. Se eu acredito que eu sou excepcional quanto gestor, enquanto líder, eu não estou aberto para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento. E aí eu me limito, eu estagno, eu não consigo ir adiante na minha carreira, na minha empresa, no meu negócio. Muito bom. Então, a primeira dica de livro para aprofundarmos em gerenciamento, em gestão, foi A Paixão por Vencer, do Jack Welch. E a segunda, que é um livro espetacular, sou fã desse livro, do Bruce Tugan, que é Não Tenha Medo de Ser Chefe. A palavra chefe assusta um pouco, mas a tradução da palavra chefe nesse livro é não ter medo de ser gestor, não tenha medo de administrar a empresa, não se preocupe tanto com a visão que as pessoas têm do seu gerenciamento. Seja um bom gestor, seja justo, faça aquilo que é preciso, faça as coisas certas. Essa é a grande mensagem desse livro. Excelente, um bom aquecimento. O Romário ele faz parte do treinamento Empresa de Valor, que é o treinamento da trilha do conhecimento da RTM Experience, que é o último treinamento, que fala especialmente de gestão. Uma gestão profunda, o detalhe do detalhe do detalhe da gestão. Romário, vamos trazer mais uma dica de livro para a gente entrar aqui no tema da nossa live? Eu creio que já são 7h12, o aquecimento já está se encerrando. Traga mais uma dica para quem deseja se aprofundar nesse tema. Por favor. Os 5 desafios das equipes, do Patrick Lencioni. Esse livro, ele traz uma visão, ele traz uma pirâmide, vamos dizer assim, né? um modelo. Por que as equipes têm um desafio de serem eficientes, produtivas? O que acontece ali no nosso dia a dia, no nosso trabalho em equipe, no nosso trabalho em grupo, que a gente não consegue evoluir, que a gente não consegue ir para frente, que às vezes a gente está travado. Ele traz ali sobre a confiança, né? Que a gente precisa confiar um no outro para a gente evoluir. Às vezes eu preciso também, às vezes quando eu não confio, eu acabo tendo medo de conflitos. Se eu não confio em você, eu não vou te dar um feedback, porque eu tenho medo da sua resposta. Eu tenho medo, às vezes, de você, né, não aceitar isso bem. E aí, se eu também não falo para você, eu não estou tão comprometido assim. E também, às vezes, eu não quero te responsabilizar, eu não quero listar os seus pontos de melhoria, porque eu tenho medo de você listar os meus. E se eu falar para o Raul que ele precisa melhorar essas 3 coisas, o que será que ele vai falar de mim? Ah, não, eu não vou falar, não. Vai ficar feio do meu lado. E a última, se eu não faço tudo isso, eu também não estou focado no resultado. E aí é o pior de todos, né? Que aí acaba que uma coisa vai subindo e vai chegar no foco em resultado. E aí a empresa não tem resultado, né? A gente não está chegando no objetivo que a gente quer. A nossa empresa Não ter tem que ter resultado é antiético, não ter resultado é não cumprir com a finalidade de um negócio, porque todo negócio, por essência, precisa ter resultados para se manter. Faz sentido total. Grande indicação. Então, o terceiro livro é Os 5 Desafios das Equipes. E por que esse livro tem tanto a ver com gestão? Porque a gestão ela é feita de pessoa para pessoa. E quando a gente tem um coletivo de pessoas, a gente tem uma equipe, ou a gente tem várias equipes. E através da gestão de equipes, a gente pode sim alcançar melhores resultados positivos em movimento. Excelente, Romário. Então, o tema da nossa live é como fazer gestão nesse mundo novo. É como fazer gestão nesse mundo caótico, nesse mundo VUCA, nesse mundo complexo, nesse mundo competitivo, nesse mundo inconstante, instável. E aí a gente ontem sentou aqui, planejou, preparou
e nós preparamos uma pauta para esse momento, um roteiro para esse momento. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, eu até anotei aqui, qual é o cenário das empresas hoje, Romário? Você que é um consultor empresarial, você que visita dezenas de empresas toda semana, o que você está vendo nesse mundo novo? Qual é a realidade que você tem encontrado? Ultimamente, eu não sei se o meu foco ele tá nisso, ou se realmente nessa bolha que eu estou vivendo, nas últimas empresas que eu venho passando, parece que eu estou percebendo três grandes coisas que vêm me incomodando. Três grandes coisas que eu falo, cara, parece que está em todo lugar. O que está acontecendo? Será que é só comigo? Mas tem três coisas que eu vejo que vem afetando as empresas de forma, assim, drástica. E eu vou citar as três e depois a gente vai adentrar mais profundamente nessas três. Perfeito. A primeira é decisões intuitivas e falta de controle financeiro. Nas empresas que eu venho passando, parece que o pessoal, eles tomam muita decisão no feeling, na experiência. Eles confiam demais na experiência deles. E acaba não fazendo aquela gestão por indicadores. Acaba não olhando tanto para os números, às vezes porque não tem números, ou porque tem os números, mas não olha, não analisa. Esse é o primeiro ponto que eu venho observando. O segundo ponto, empresários sobrecarregados. Empresários muito operacionais, com medo de delegar, aquelas pessoas que às vezes controlam tudo, traz tudo para si, não tem medo, né? Não confia no outro, não passa para o outro, não treina o outro, e acaba que fica estagnado, fica estressado, fadigado. Uma pergunta. Talvez é por esse fator de estarem tanto no operacional que eles não conseguem fazer gestão por indicadores, que não conseguem avaliar o que a empresa produz de resultado, não conseguem avaliar os indicadores, os números. Um fator leva para o outro. Você acredita que tem uma correlação? Se o cara está no operacional, ele não está fazendo gestão. Então, assim, se ele fica ali muito fazendo ali vamos supor que é uma empresa que é uma fazenda de leite. Aí o cara fica o dia inteiro tirando leite, né? Ele tira leite de manhã, de tarde, às vezes de noite. E que hora que ele está olhando o número? Que hora que ele está fazendo reunião com a equipe? Ele não está fazendo esse tipo de coisa. Que hora que ele está fazendo um alinhamento, desenvolvendo uma pessoa? Ele fica tão focado na operação do negócio que o resto, ele não consegue nem olhar. Por mais que ele saiba da existência, por mais que ele saiba da importância, ele está preso ali. Então, faz sentido. Faz total sentido. Ele não consegue olhar os indicadores. E às vezes, assim, dependendo do tamanho da empresa, às vezes é o próprio empresário que deveria estar preenchendo esse financeiro, né? Dependendo do tamanho, se for uma empresa menor. Se for uma empresa maior, às vezes tem uma pessoa para preencher, porém aí os números estão lá, mas ele não está olhando. E aí fica também um trabalho meio sem sentido. A própria pessoa do financeiro, às vezes não vê o sentido do trabalho dela. Por que eu estou preenchendo tudo isso aqui? Se a gente não olha... Sabe qual é a raiz disso, Romário? Na minha visão, a falta de controle emocional. O medo, a preocupação, a ansiedade levam o empresário a fazer aquilo que ele acredita que é o mais confortável e que vai garantir resultado. E a gestão, ela é desconfortável. Você sentar e ser mais analítico, mais estratégico, é contraintuitivo. A gente vem de uma cultura que para ter resultado, eu tenho que ir lá e fazer. Eu não tenho que acompanhar a distância e ver de fora. Entendeu? Então tem uma frase que eu me recordei aqui que diz assim: quanto melhor executor, pior executivo. Quanto mais eu faço, pior eu acompanho e analiso tudo que acontece. Ou seja, eu estou imerso na operação, a operação me sequestra, me toma, me suga, e eu não consigo acompanhar com uma visão mais panorâmica, mais 360, as 7 áreas do meu negócio. Porque todo negócio tem 7 áreas, e a gente fala sobre isso aqui hoje. Perfeito, Romário. Então, dentro do cenário corporativo, do mundo que você tem enxergado, você falou que tem 3 coisas que estão sendo semelhantes nos lugares que você passa. Você já citou 2. E qual é a terceira? Conta pra gente. Antes da gente ir para a terceira, só complementar o que você disse aí,
às vezes o empresário, ele tem uma crença de que, é igual você falou, o que dá resultado é eu colocar a mão na massa. O que dá resultado é eu estar em movimento, eu estar fazendo. E aí, na hora que ele senta para uma reunião, na hora que ele senta na frente do computador, ele tem um sentimento de que ele não está produzindo. Ele tem um sentimento que aquilo ali não é trabalho. O trabalho é colocar a mão na massa. Então, eu já ouvi de cliente assim, a gente tinha finalizado uma consultoria e ele falou para mim, ô Mário, agora vamos voltar a trabalhar, né? Aí eu falei, não, né? Tô trabalhando já aqui, ué. Tá doido? Se isso aqui não é trabalho, eu não trabalho. Como assim? O que eu tô fazendo aqui é trabalho também. Então a pessoa às vezes tem essa mentalidade, tipo, não, reunião não é trabalho, na hora de colocar a mão na massa, ao trabalho. E esse empresário que me falou isso, ele fazia coisas do tipo trocar a lâmpada da empresa. Ele às vezes tinha que fazer uma reforma, uma manutenção na empresa, ele não contratava alguém. Ele que fazia as manutenções na empresa. Assim, de arrumar uma cerca, precisava fazer às vezes um banquinho de pallet. É ele que fazia também o banquinho de pallet. Então, para ele, trabalho era aquilo, que não tinha nada a ver com a operação do negócio, mas ele preferia colocar a mão na massa para fazer um banquinho, que não tinha nada a ver com a operação, do que fazer uma reunião. Na cabeça dele, aquilo ali era trabalho. Trabalho intelectual não era trabalho. Uhum. Só o trabalho braçal, o movimento, né? Então, primeira dica, primeira visão é as decisões intuitivas do empresário, porque às vezes ele não está importando para os números, ou ele não tem os números. Outra é empresário sobrecarregado. E a terceira visão que eu vejo aí também é a equipe muito imatura. A equipe com muita brincadeira. Sabe porque realmente não tem uma gestão. Se o empresário está sobrecarregado, ele não está acompanhando. E aí, a equipe dele é uma equipe jovem. Porque ele não consegue, às vezes, ali na microempresa, ele não consegue trazer pessoas com mais experiência, porque elas vão custar mais caro. Então, a equipe dele é jovem. E essa equipe jovem acaba que não tem a maturidade necessária e não tem ninguém trabalhando nessa maturidade. A gente fala aqui na RPM que tem 4 instituições que trabalham ali o caráter, né, do ser humano, que desenvolve. A pessoa ela não tem uma base boa na família, e se ela não tem uma base boa na família, acabou que ela nem passou na igreja. A escola, talvez ela estudou numa escola não tão positiva, uma escola pública, e aí não conseguiu evoluir também, e sobrou para a empresa. Então, se a empresa não tem ali um foco de desenvolver essa vida, fica desafiador para a empresa evoluir, desafiador para a empresa ser eficiente, porque a equipe dela não está eficiente, porque a equipe dela não desenvolveu, não ficou madura. Então, afeta os resultados da empresa também. Então, esses 3 pontos é que eu venho observando, sim, em muitas empresas que eu estou passando. Todos os 3 interligados. A falta de compreensão do papel do empresário, do líder, do gestor, tem refletido nessas 3 grandes falhas dentro do mundo corporativo, dentro do mundo dos negócios. A falta de gestão, a falta de assumir o meu papel. A analogia que eu faço, Romário, é que imagina um ônibus e o gestor, o empresário, o líder, ele precisa estar dirigindo o ônibus. E talvez ele esteja fazendo a cobrança dentro do ônibus. E aí vira uma viagem sem direção. Não consegue direcionar a empresa, não consegue olhar se está faltando combustível, se tem que fazer uma manutenção, ou preventiva ou corretiva. Não consegue ter uma visão do negócio de fato. E o que isso vem ocasionar, né? E aí a terceira pergunta que eu trago aqui para você, a primeira, nós levamos aí algumas dicas de gerenciamento. A segunda, você trouxe para a gente o cenário que você tem enxergado nos negócios, hoje, atualmente. E aí, Romário, como que a RPM pode ajudar? Como que a RPM pode auxiliar? Qual é a nossa visão que soluciona essas dificuldades, essas dores, esses problemas que as empresas estão enfrentando? Conta para a gente. Vamos pegar essa questão aí do controle financeiro, né? O que acontece? Hoje, eu estava
hoje não, né? Essa semana eu estava num cliente, e esse cliente ele tinha três investimentos para fazer na empresa dele. Três grandes investimentos, investimentos acima de 50 mil reais. Né? E é uma fazenda, e ele tinha ali que mexer numa parte de energia elétrica, porque a capacidade do gerador dele não estava mais aguentando ali, vai ter que trocar o transmissor, não entendo muito essa parte, mas vai por uns 50 mil reais. Tem uma parte ali que ele teria que fazer ali um poço artesiano, né? Porque ele não, a chuva não está chovendo tanto, né? Então a água faltou na fazenda, né? Faltou água na fazenda. Então tem a questão de energia elétrica, a questão de água, e tem uma questão da logística do barracão lá das vacas. As vacas ficam ali, né? Da ordenha. E aí todos acima de 50 mil reais, e na cabeça dele, o que estava na prioridade na cabeça dele era essa parte da ordenha, da logística da ordenha, que na hora que a gente começou a colocar a mão na massa do planejamento, na hora que a gente colocou na matriz GUT, na gravidade, urgência, tendência, a gente entendeu que se não tivesse energia, se não tivesse água, a empresa ia parar. A gente não ia conseguir produzir dentro da fazenda. Então, eram fatores críticos. Eram fatores muito críticos. E na cabeça dele, ele queria pegar 50 mil reais e alocar na logística do barracão, que é uma coisa que já faz tempo que a gente tem e que não vai parar fazendo. A gente está dando conta de fazer do jeito que está. Então, como que a RPM ajuda o empresário? Um dos pontos é nessa definição de prioridades, um exemplo. Então, por exemplo, ele poderia ter pegado 50 mil reais e colocado na logística, mas daqui a pouco vai dar uma coisa muito ruim na energia e na água. Então, às vezes um investimento de 100 mil reais viraria uns 150 mil, porque os outros não iriam. Os outros não iriam esperar. Esse empresário, ele estava mais no gerencial do negócio ou mais no operacional? Esse empresário, ele já está conosco já faz mais de um ano. Tá? Então, quando eu cheguei lá, ele estava muito no operacional. Hoje ele tem uma folga assim, de tempo, de energia, né? Hoje ele tem a visão dos números. Então, hoje eu falo com certeza assim, que ele está caminhando cada vez mais para o gerencial. Excelente. Mas quando a gente entrou lá, ele estava no operacional totalmente. Né? E às vezes ali com conflitos também com a namorada, que às vezes ele não conseguia ter tempo para ela. Então, a RPM, ela ajuda a empresa, porém, ela acaba também ajudando na vida pessoal do empresário. Porque se a empresa está indo bem, dentro de casa também fica bem. Sem dúvida. A equipe fica mais engajada. Então, olhando para esse lado do financeiro que a gente falou, a RPM vai trazer uma clareza melhor para o empresário, e trazendo essa clareza, ele vai conseguir tomar decisões mais assertivas, que vai impactar no caixa dele, vai impactar na vida pessoal dele, vai impactar na produtividade da empresa dele, vai impactar na equipe. Então, uma simples ação voltada para o financeiro afeta várias áreas da empresa. Então, a RPM consegue ajudar dessa forma. Bacana demais. Então, deixa eu só fazer aqui uma compreensão do que você disse. O auxílio na tomada de decisão, uma visão mais imparcial, uma visão mais racional, mais analítica, mais gerencial, de fora, com aquela neutralidade emocional, porque esse mundo instável tem deixado os gestores, líderes, empresários instáveis também, inseguros, preocupados. E a gente tem visto, assim, empresários, lideranças e gestores adoecendo. É uma grande realidade. E nós nos blindamos, nós estudamos para ser esse apoio na hora difícil e na hora boa também. Porque quando está tudo bem, a vaidade aparece. E quando tudo está preocupante, o cenário está ruim, ele está péssimo, a insegurança, o medo, ele também toma forma, né? Ele toma força, ele toma vigor. Ou seja, a RPM pode auxiliar sendo esse olhar, essa mente pensante dentro de uma empresa, levando conhecimento, levando apoio de decisões, levando práticas, ferramentas, mão na massa, energia
para resolver os três grandes problemas que você enxerga dentro dos negócios, que são empresários muito operacionais e intuitivos, que tomam decisões intuitivas, empresários sobrecarregados, líderes sobrecarregados, que não sabem fazer liderança e gestão, e também equipes que estão necessitadas de um direcionamento, de um desenvolvimento que não acontece porque o foco dado está indo para a direção errada. É isso? Faz sentido? Isso faz sentido. E assim, a gente está falando, eu peguei só o primeiro tópico e como que a gente pode ajudar. Pegando o segundo tópico, que é o empresário sobrecarregado, eu vejo assim, que a RPM também vai ajudar ele organizar melhor a cabeça dele, organizar as prioridades dele. Tem ações que o empresário, é só ele que pode fazer na empresa. Por exemplo, fazer um planejamento 2025. Provavelmente, ele não pode ficar delegando isso. Porque às vezes ele nem vai concordar que o colaborador vai falar, ele nem concorda. Então é ele que tem que colocar a mão na massa, é ele que tem que definir para onde que a empresa vai. Isso não tem como delegar. Então, tem ações que realmente ele tem que fazer. Agora tem ações que ele pode delegar para alguém. Às vezes ele quer participar de todas as vendas, ele quer atender todos os clientes, mas muitos clientes ele pode estar delegando para um vendedor atender. Às vezes ele quer ver todos os números lançados, todas as contas lançadas, mas também ele pode delegar para alguém financeiro. Tem ações que podem ser delegadas e que ele não precisa estar colocando a mão na massa. Ele poderia estar usando esse tempo para fazer coisas que só ele pode fazer. E aí se alimenta de crenças, né, de pensamentos. Olha, o cliente quer ser atendido só por mim, ninguém faz como eu faço, ninguém faz igual eu faço. Se for preciso mandar ou ficar pedindo, eu mesmo faço. Começa com uma série de desculpas para poder justificar uma falta de transformação e de mudança e de preparo para exercer o papel que é necessário exercer. Verdade. E tem ações que ele poderia postergar. Postergar é uma palavra tão feia, né? Tão ruim de falar que eu estou postergando as coisas. Mas, por exemplo, ele sabe que ele não vai comprar nada esse mês. Por que ele está fazendo uma reunião com o vendedor, com o fornecedor? Às vezes ele fala, cara, hoje eu não vou te atender não, porque esse mês eu não vou comprar. No orçamento, e aí ele economiza uma hora ali do tempo dele, que, cara, mês que vem, daqui 15 dias você volta, que a gente conversa, hoje eu não vou comprar nada, não estou precisando nesse momento. E às vezes ele fica atendendo ali porque ele está acostumado a fazer isso, toda semana tem. E nem sempre, às vezes, é necessário essa reunião ali, que ele não vai comprar. Então tem ações que ele pode postergar, ele pode deixar um pouquinho para frente. E tem ações que ele nem deveria fazer. E falta uma agenda para o empresário, para o líder, para o gestor, uma agenda de trabalho? Talvez seja isso também? Também, né? É uma ferramenta que a gente utiliza aqui na RPM, essa agenda, essa organização do tempo. Tem ações que a gente chama de ações importantes, outras ações são circunstanciais e ações urgentes. E as ações importantes devem estar numa agenda. Uma agenda, ela não precisa ocupar todo o seu tempo, ela não precisa ocupar 100% do seu tempo. Porém, as ações importantes devem estar na agenda. A sua agenda ela tem que ter algumas períodos ali mais, alguns espaços vagos para você fazer as ações urgentes que aparecem, porque sempre aparecem ações urgentes. Essas ações de última hora que você precisa resolver na hora, sempre vai aparecer. Então, se ele tem uma agenda onde ele coloca ações importantes dentro dela, realmente ele consegue organizar o que realmente é o mais importante. Né? Tem um livro chamado Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala que, né, o Stephen Covey ele fala que o primeiro mais importante. Se eu tenho uma organização do mais importante, os urgentes, os circunstanciais eu vou encaixando. Mas se eu não tenho a clareza do que é mais importante, eu faço tudo. Aquilo que se tornou urgente era importante um dia, e por não ter uma gestão da rotina, por não ter uma clareza do meu trabalho, eu deixei para depois, eu posterguei, como você mesmo citou, e aí aquilo que era importante em determinado momento se torna urgente agora. Eu tenho que fazer correndo, se torna um imprevisto. Boa parte dos imprevistos são falhas gerenciais. E a gente tem que ter clareza. A gente tem que ter clareza também pelo o que não deveria estar na agenda. Porque, por exemplo, o microgerenciamento que a gente citou no começo. O microgerenciamento faz parte, às vezes, da vida de alguns empresários. Porém, não pode colocar isso na agenda dele. Ele nem deveria estar fazendo isso. Então, ele tem que ter uma clareza que tem coisas que ele não deveria estar fazendo e que não deve ir para a agenda e nem deve ser feito.
E isso é de consciência, isso é de abrir a cabeça, isso é de ser humilde para buscar conhecimento. É abrir o coração para buscar coisas novas. E abrir o coração para testar, para tentar. Então, tem coisas que não deveriam estar na agenda, não deveriam estar nem na rotina dele. Um exemplo, o microgerenciamento. Valeu, Vitória. Muito bom, excelente. Então, a segunda dica que você nos traz é referente à vida sobrecarregada de alguns empresários, líderes e gestores. É isso, né? E como que ele pode ali estar organizando essa rotina dele. Tem coisas Você que só citou ele uma... pode fazer, tem coisas que ele pode delegar e tem coisas que ele não deveria fazer. Exatamente. Você citou até uma ferramenta que a gente utiliza, que é a matriz Gucci. E uma coisa que eu venho observando, o Romário, eu também estou aí há 12 anos nas empresas, é o empirismo, a gestão feita só pelo feeling, pela intuição, como você já falou. Nós precisamos nos preparar para sermos bons líderes, gestores e empresários. Tem ciência por trás. A administração é uma ciência. Nós não podemos simplesmente começar a administrar sem buscar um estudo, uma base científica para isso. Isso é algo seríssimo. Você vai no médico porque você sabe que ele estudou para aquilo e ele tem competência para fazer aquele trabalho. Você vai num advogado que te inspira confiança, porque ele estudou, porque ele tem bagagem técnica, prática para te ajudar. Você vai num dentista porque você sabe que ele é a melhor pessoa, porque ele tem aprofundamento naquilo. E quando nós nos tornamos líderes, gestores ou até mesmo empresários, será que a gente tem essa busca pelo conhecimento, pela verdade, ou a gente simplesmente estabelece algumas verdades absolutas que nos confortam para nos escondermos, né? Então, isso é algo que nós também precisamos refletir. Perfeito? Perfeito. E o Vamos terceiro lá. ponto ali, Terceiro ponto. o terceiro ponto que a gente tinha falado era equipe matura, né? Com muitas brincadeiras. Então, como que a RPM pode ajudar a organizar melhor essa liderança? Então, se a gente falou que está tudo interligado. Se o empresário está sobrecarregado, ele não olha os números e ele também não olha para a equipe. Se eu começo a organizar a agenda do empresário e, principalmente, eu mudo o jeito de pensar do empresário, porque muitos empresários acreditam que eu não posso estar próximo da equipe, eu não posso ser amigo do colaborador, eu não devo ficar fazendo reuniões, eu não devo ficar entrando na vida pessoal daquele colaborador. Se eu cobrar o colaborador, ele vai sair da empresa e eu não posso ficar sem ele. Então, existem muitas crenças por trás do porquê que o empresário não faz essa liderança próxima. Como que a RPM ajuda ele, assim, com ferramentas, mas também com instruções, com conselhos, com mentalidade. Porque, assim, existem algumas ferramentas dentro da empresa que a gente pode aplicar para ajudar a organizar? Existem. Exemplo, a gente pode colocar um quadro de regra na empresa, e esse quadro de regra ali, se a gente bater na tecla que tem que acontecer, já diminui muitas coisas na empresa. Então, eu fui numa empresa esses dias, foi muito legal, o empresário falou para mim assim, Romário, aqui na fábrica ninguém grita. Eu falei assim, como que assim ninguém grita? Eu falei, não tem grito. Se essa pessoa gritar 3 vezes na fábrica, ela é mandada embora. Eu falei, 3 vezes? 3 vezes, se gritou 3 vezes, foi mandado embora. Então não tem grito mais. Então, assim, isso é uma cultura que ele implantou na empresa dele. Se gritar, tá fora. Então, o cara, ele implantou uma coisa que, tipo, da cabeça dele, que funciona, que tudo certo, que eu achei muito curioso. Então, isso é uma regra que tem na empresa dele e que ele fez acontecer. E é Então, eu transparente. posso colocar é transparente, aí tem ele também. Às vezes, a gente tem muito problema com o celular hoje. Ah, a pessoa está mexendo no celular. A gente pode colocar ali uma regra também que não pode mexer no celular e eu vou cobrar isso. Eu vou acompanhar. Mas se eu estiver preso no operacional, eu não vou conseguir olhar. Então, primeiro eu tenho que resolver a questão lá do empresário, ficar solto, ter a mentalidade de acompanhar, de confiar e conferir, para depois ele começar a colocar essas ferramentas. Então, eu coloco um quadro de regras. Às vezes, muitos vendedores, muitos departamentos comerciais também, assim, não segue regra nenhuma. Cada um faz do seu jeito. Não tem política, não tem processo. Não tem então, ali dentro de um departamento comercial, a gente tem uma ferramenta chamada política comercial, onde a gente vem ali definindo, né, quais são a direção, como deve ser feito cada coisa.
A venda ela tem que ter cadastro, quais as informações que tem que ter esse cadastro, quais informações tem que ter no pedido de Qual que é vendas, o desconto, qual até desconto, as formas de onde pode pagamento, chegar, forma de pagamento, prazo de política de troca, entrega. devolução. Então, tudo que a gente coloca ali na política comercial, e aí o gestor ele tem que estar acompanhando, porque a ferramenta ela não faz o trabalho sozinho. Não adianta só eu criar uma ferramenta. Existe um gestor por trás ali que provavelmente 90% dessa ferramenta vai depender dele. Senão não vai acontecer. Então, a gente pode implantar essa ferramenta e ajudar o empresário também. A gente pode fazer ali pesquisas de clima dentro da empresa que às vezes também a gente não está ouvindo a equipe, e a equipe está desmotivada, a equipe está ali triste, né? Talvez não com o empresário, mas com outras pessoas dentro da empresa. Então, o funcionário que ele é engajado, às vezes ele está triste porque não é. E aí ele fica desengajado também. Excelente, excelente. Ô Mário, então tem várias formas de contribuir com os empresários, os líderes e gestores, quando o assunto é qual é a falha que você enxerga e qual é o remédio. Equipe matura, muitas brincadeiras, a equipe que não foca em resultado. Sabe aquela equipe que acha que segunda-feira é o pior dia para ela? É sobre isso que eu estou falando. A pessoa fala, nossa, até chegar a sexta, tem esses pensamentos. É sobre isso que eu estou falando. Essas equipes que ou é muito jovem e fica brincando demais, ou a pessoa já é até mais velha, porém também não gosta de trabalhar, não gosta de estar ali no lugar que ela está. É imatura. E aí tem outras opções também, individuais, que é uma implementação que a gente traz, criação de comitês, de reuniões pontuais, criação de linha tática, criação de plano de carreira, descrição criação de filosofia cultural, né, missão, visão e valores, descrição do cargo. Nossa, agenda trabalho, POP, ferramentas para resolver essa questão. A gente tem muitas. Só que a liderança, ela tem que existir para que tudo isso aconteça. Sem dúvida. Gestão é para gente grande. Gestão é para gente madura. Gestão é para gente que tem humildade intelectual. E a gente acredita que toda empresa tem dentro dela uma fonte milionária. Só que não é o foco da gestão essa fonte, encontrar essa fonte. É ir corrigindo, mapeando, resolvendo para que a empresa possa evoluir e demonstrar o potencial dela. Muito bom, Romário. Parabéns. Até aqui, excelente. E a gente vai adentrando numa área final da nossa live. Essa live tão repleta de gerenciamento, tão repleta de administração, de gestão. Romário, para a gente caminhar, né, para o nosso encerramento, quais dicas que você deixa para os líderes, gestores e empresários, dicas práticas, sabe? Dicas que eles já podem aplicar agora, assim que terminarem essa live. Nós falamos sobre o cenário, nós falamos sobre livros, nós falamos sobre soluções e vamos encerrar com dicas especiais, meu irmão. Conta pra gente, por favor. Vamos encerrar com essas dicas especiais. Porém, só para a gente complementar essa última fala, que você tinha me perguntado como que a RPM consegue ajudar essas empresas. Então, a gente falou aqui sobre várias ferramentas, várias formas de pensar, porém, como que a RPM ajuda? Né? A gente tem treinamentos e a gente faz consultoria. Então, trazendo para o lado da consultoria, a consultoria ela vai ali na empresa, ela aplica esse modelo de gestão com todas as ferramentas, buscando trazer uma transformação na mentalidade do empresário, e a gente vai fazendo essas reuniões, sempre, todas as reuniões têm ações. As reuniões têm as ações, porque a gente acredita que o resultado ele vem do movimento, das ações que a gente faz. Não tem resultado somente de uma reunião, mas sim daquilo que sai dela. Então, como que a gente dá resultado para os empresários? Através dessas reuniões que têm ações, através do acompanhamento constante, porque na outra reunião eu já vou cobrar essas ações que eu passei na anterior, né? Através de colocar a mão na massa, Romário, por mais que você me passou, eu não sei fazer. Eu não consigo fazer sozinho. Eu não consegui fazer sozinho. Cara, então vamos fazer junto. A gente faz junto. É assim que a gente dá resultado das empresas. Não é aquela questão, tipo, o conselheiro que senta, faz aí e depois eu vou te cobrar. Não é assim. A gente vai fazer junto. É assim que a gente dá resultado na consultoria. Não tem julgamento, não tem ninguém melhor do que ninguém. É parceria. E existe
um trabalho feito a quatro mãos. A quatro mãos. Toda semana tarefa para resolver aquilo que está sendo identificado e divisão de responsabilidades. Faz sentido total. Agora, trazendo aí para as dicas finais, primeiramente, como a gente falou, um dos problemas é essa questão das decisões intuitivas, e aí não tem o controle financeiro. Uma dica nossa é realmente a pessoa investir tempo em medir e analisar os indicadores, fazer uma gestão por indicadores, não por achismo, não por empirismo, né? Não por feeling. Então, a dica é o seguinte, você já tem os números? Comece a olhar. Ontem um cliente meu perguntou, Romário, mas de quanto em quanto tempo eu tenho que olhar esses indicadores? Tem indicadores que você vai olhar ali, às vezes, mensalmente, às vezes um DRE da empresa, você não precisa olhar todo dia, porque nem vai ter fechado o relatório. Mas tem indicadores, às vezes, de caixa ali, que você pode ver uma vez por semana. Então, tem coisas, tem um fluxo de caixa, às vezes tem indicadores de produção que deve ser olhado todo dia, em algumas empresas. Várias vezes ao dia. Então, depende muito do indicador. Mas o importante é você analisar eles e tomar decisão em cima deles. Porque às vezes você está olhando para o número, ele está te dando uma direção, você toma uma decisão oposta. Aí você está também brincando com os números, né? E os números, eles são exatos. Ele está te contando uma verdade, a não ser que ele esteja errado, né? Mas de um ponto de vista que a gente está preenchendo os números corretos, ele está nos trazendo uma direção ali. Então, primeira Contra fatos não há argumentos, né? Os números são, de fato, a realidade da empresa. Uma questão ontem mesmo, um empresário falou assim, Raul, agora reta final de ano, a gente precisa aumentar salário, né? Da equipe, janeiro vem sempre, ele aumento salarial, mudança de salário mínimo, enfim, atualização. Você faz aí na sua empresa, isso todo fim de ano, você já avalia remuneração e tudo mais. E até quanto que eu posso aumentar? Eu tenho que seguir só o que é passado, eu posso aumentar mais, menos, enfim. E é um empresário próximo da gente aqui, e aí assim, eu falei para ele, você sabia que existe um percentual que a sua folha não pode ultrapassar? Não. Então, é importante você compreender isso. Você sabia que tem casos que nós devemos avaliar isso antes de fazer uma tomada de decisão? Não sabia. Você tem utilizado remuneração variável, que é uma forma estratégica de remunerar? Não tem. E aí, assim, ele não é cliente nosso, é um amigo, ele empreende há pouco tempo, ele tem 3 pessoas na equipe, está preocupado com o que pode acontecer ali, os aumentos, e a gente trocou uma ideia, conversou, mas ele ainda não tem a estrutura para poder dar esse passo com a gente aqui, então nós vamos servindo de outra forma. E aí eu quero trazer para o nosso empresa de valor, nosso treinamento, que lá ele consegue já tomar um nível de consciência maior. Olha que interessante, sobre esse exemplo, um cliente também, ele já tem essa noção do percentual que ele pode ter ali de folha de pagamento. Por quê? Porque ele está tirando referência de outras empresas do mesmo ramo, né? Empresas ali consolidadas. Ele entendeu que no ramo dele é 10% a folha de pagamento. E aí, a empresa dele estava com 7%. E a equipe dele já estava ali um pouco sobrecarregada, a equipe dele, ele estava precisando de mais uma pessoa. Na hora que ele percebeu que estava 7% e ele estava sentindo a necessidade de contratar alguém, ele falou, cara, eu posso contratar, porque está dentro, a empresa está sobrando um valor, assim, de acordo com as outras empresas, eu estou abaixo, então posso investir um pouco mais nisso, e ele trouxe mais uma pessoa para a empresa dele, porque ele teve uma clareza, né? Às vezes ali, dependendo do momento, se ele não tivesse essas informações, ele ficaria com medo. Talvez ele não teria essa decisão, né? Ele ficaria paralisado. Como eu já vi os clientes paralisados. Ah, Romário, eu quero colocar um vendedor, mas eu não sei se eu posso pagar comissão, que eu não tenho meus números, que percentual eu coloco, e se esse cara não vender, e ele só pegar os clientes que eu já tenho, e aí os que eu já tenho eu já vendo, mas eu vou ter que pagar comissão para ele em cima disso? Eu não concordo, então não vou colocar o vendedor, não. Não tem então vamos solução, o número primeiro. Todos esses pontos são facilmente solucionados. A gente fala aqui na RPM que nada é novo. Nada é novo. Debaixo do sol e até a terra. Tudo já foi criado, tudo já tem uma solução.
E o nosso trabalho é buscar essas soluções para te apresentar um leque de opções que vão resolver o problema. E, é claro, a decisão é do empresário, a gente é, uma, é um trabalho de sensibilização, de apresentação e de execução conjunta. Mas a decisão precisa ser fortalecida ali pelo empresário, assumida ou pelos líderes, porque a gente citou muito aqui a palavra empresário, mas nós temos clientes de todos os portes. Temos clientes que nós não falamos com o empresário, né? O conselho está distante da gente. A gente fala com a diretoria, a gente fala com os líderes, com a linha tática, e temos clientes que é diretamente com o empresário. E aí o trabalho ele é bem direcionado para transformar essa mentalidade, essa pessoa, para quebrar alguns bloqueios, para oferecer um modelo mental de expansão, porque toda empresa ela nasce para crescer. Toda empresa deve crescer. E se não está crescendo, existe alguma anomalia aí. Se não está produzindo grandes frutos, existe alguma anomalia. Todo segmento é possível ser expandido, é possível ser replicado, é possível ser franqueado, é possível ser exponencializado, é possível ser escalado. Todo segmento. Se Deus te deu uma ideia, se Deus te deu uma chance, se Deus te deu uma oportunidade, você pode sim, com a ajuda de vários profissionais, com equipes multidisciplinares, expandir e acreditar. Raul, é difícil empreender no Brasil, é difícil gerenciar, é difícil lidar com pessoas, é difícil porque às vezes eu não tenho as ferramentas certas. Porque a partir do momento que eu tenho, se torna uma prática mais prazerosa e mais possível. Vai se tornar fácil? Jamais. É sempre desafiador. Porém, eu preciso avaliar quais são os fatores que têm me auxiliado na minha vida hoje para fazer